Agora sim, né, a gente inicia esse modelo de Estado moderno, vai assim avançar nessa formação do Estado moderno, a gente vai fazer diferenciação entre o Estado absolutista, o Estado liberal, o Estado nacional, o Estado nazifascista, o Estado de estabilização social. Mas esse Estado ele se compõe numa ideia de pensadores também. Né? Ele não nasce do nada. Ele tem uma conjuntura histórica, econômica, social que auxilia na hora desta formação social. Então, deste ponto de vista, inicialmente, eu vou começar pelas questões do Enem, para mostrar para vocês como esses modelos eles podem cair, né? Aliás, como eles caem, né? Observem aí a questão, foi uma questão 41 do Enem de 2008, não tinha a configuração que tem hoje, essa configuração que hoje foi a partir de 2019, aliás, 2009, e em 2009 para 2010 tem uma configuração. Em 2008, mas tem algumas questões que são muito interessantes de visualizar. Principalmente quando a gente fala naqueles modelos de Estado, né, ou naqueles modelos de sociedade. Se vocês visualizarem bem, o slide, a questão está começando, né, na concepção dos gregos. Os gregos vão observar o Egito. E nessa observação, eles vão fazer um relato. Né? Então diz o seguinte: ao visitar o Egito do seu tempo, o historiador grego Heródoto, de 1484 a 420 a.C., ou 30, né, interessou-se por fenômenos que lhe pareceram incomuns, como as cheias regulares do rio Nilo. A propósito do assunto, escreveu o seguinte: eu queria saber por que o Nilo sobe no começo do verão, subindo, continua durante 100 dias, porque ele se retrai, a sua corrente baixa, e assim termina esse número de dias, sendo que permanece baixo o inverno inteiro, até o novo verão. Né? Vamos pensar, hoje a gente sabe por que o Rio Nilo tem essas cheias, né? Exatamente pelo derretimento da neve, né? Da precipitação de montanhas que estão ao redor do rio. Isso a gente sabe hoje, mas os gregos não tinham essa informação anteriormente, né? Ou seja, eles não sabiam, né? Existia toda uma lenda, uma mística relacionada ao rio Nilo, né? Segundo os próprios antigos egípcios, o rio Nilo nasceu de uma lenda, de uma história, de um mito das lágrimas de Íris, né? Segundo reza a lenda, 7 irmãos do submundo matou o irmão Osíris, e aí sua esposa Íris chorou lágrimas e criou o rio Nilo, etc. Só que Heródoto ele não vai acreditar nessa linha de pensamento. Ele vai para uma outra linha de pensamento, que não vai ser a correta, mas é uma linha um tanto mais racional. Digamos assim, não é montado em cima de mitos. Aí diz o seguinte: alguns gregos apresentam explicações para os fenômenos do rio Nilo. Eles afirmam que os ventos noroeste provocam a subida do rio, ao impedir que suas águas corram para o mar. Não obstante, com certa frequência, esses ventos deixam de soprar, sem que o rio pare de subir de forma habitual. Além disso, os ventos noroeste, se os ventos noroeste produzissem esse efeito, outros rios que correm na direção contrária aos ventos deveriam apresentar o mesmo efeito, o Nilo, mesmo porque eles todos são pequenos, de menor corrente. Então, o Heródoto faz essa tradição muito interessante, essa visualização, para explicar. Né? Enfim, aí nós vamos... Preste atenção, pessoal, que é só interpretação de texto. Né? Tem a ver com a história, mas tem mais a ver com o português. E aí diz o seguinte: nessa passagem, Heródoto critica a explicação de alguns gregos para os fenômenos do rio Nilo. De acordo com o texto, julgue as afirmativas abaixo. Isso daqui não aparece mais no Enem, tá? Essas afirmativas. É A, B, C, D e E. Mas nos Enems anteriores, 2008 para trás, a gente tem essas afirmativas. Aí vem a letra A. Para alguns gregos, as cheias do rio Nilo deve-se ao fato de que suas águas são impedidas de correr para o mar
pela força do vento noroeste. O argumento embasado na influência dos ventos noroeste na cheia do Nilo sustenta-se no fato de que, quando os ventos param, o Nilo não sobe. 3. A explicação de alguns gregos para as cheias do Nilo baseava-se no fato de que o fenômeno igual ocorria com os rios de norte, que seguiam na mesma direção. A 3 é praticamente descartada, né? Eu ia falar, é correto afirmar. A 3 é praticamente descartada, que a gente viu que não tem nada a ver, é exatamente o inverso que o Heródoto está falando. Então, assim, se eu fosse pegar entre a A, B, a C, a 1, a 2, a 3, eu já descartaria a D e a E, que não tem possibilidade. Já teria uma porcentagem boa, só a 1 e a 2 de possibilidade, ou a 2 de possibilidade, ou a 1 de possibilidade. Então, assim, na interpretação de texto, né, a gente voltar lá, alguns gregos apresentam explicações para os fenômenos do rio Nilo, o que, na verdade, essas explicações, o Heródoto não concorda. Eles afirmam que os ventos noroeste provocam a subida do Nilo, ao impedir que suas águas corram para o mar. Não obstante, com certa frequência, esses ventos deixam de soprar sem que o rio pare de subir de forma habitual. Além disso, se os ventos noroeste produzissem esse efeito, outros rios correm na direção contrária ao vento, deveria apresentar os mesmos efeitos que o Nilo, mesmo porque todos são pequenos de menor corrente. Tá? Deixa eu observar bem, o Heródoto está questionando, na verdade, a visão dos próprios gregos em relação ao próprio Nilo. E aí, qual seria a afirmativa correta? Olha para alguns gregos, a cheia do Nilo deve-se ao fato que as águas são impedidas de correr para o mar pela força dos ventos noroeste. Está correto. É isso que a gente leu. Está correto. O argumento embasado na influência dos ventos noroeste na cheia do Nilo sustenta pelo fato que, quando os ventos param, o Nilo não sobe. Está errado. Então, assim, a gente tinha possibilidades, pela interpretação do texto, a gente conseguir fazer uma interpretação válida e acertar a questão. Só o número 1 está correta. E aí, aí eu falo para vocês, o que tinha de história é o contexto, na verdade, é a interpretação de texto. Por isso que ler bastante é muito importante para o Enem, porque a partir da leitura você consegue interpretar de maneira positiva algumas questões, principalmente ciências humanas e linguagem. E aí, a correta vai ser só a letra A número 1. Né? Para alguns gregos, a cheia do Nilo deve-se ao fato que suas águas são impedidas de correr para o mar pela força dos ventos noroeste, né? O texto não está pedindo a explicação de Heródoto. Está pedindo a visão de alguns gregos sobre o rio Nilo. Né? E Heródoto vai fazer uma crítica, obviamente, que ele não imaginava que é isso, mas também não teve nenhuma explicação mais plausível, mais científica que hoje a gente conhece. Então, letra A, então, tranquila de resolver, tá? Trabalhei para tranquilo. E se a gente pensar, e a gente vai para o número 2, a gente está num contexto totalmente diferente, né? A número 3, aliás, essa questão, perdão, deixa eu colocar o correto. Isso. E aí vem uma outra questão do Enem, né? Olha que também tem um contexto interessante. Tá? Segundo Aristóteles, na cidade com o melhor conjunto de normas é naquela dotada de homens absolutamente justos. Os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esse tipo de vida são desprezíveis, incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores, os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável a desenvolver as qualidades morais e a prática de atividades políticas. Né? Do Von Arkin, né? A vida cotidiana das cidades e estados. O trecho retirado da obra política de Aristóteles permite compreender que cidadania. É facinho esse comando, né? Olha o comando. O trecho, né? Esse que é o comando, retirado da obra de
política de Aristóteles permite compreender que é cidadania, né? Então, olha o trecho como ele é simples. Segundo Aristóteles, na cidade com o melhor conjunto de normas, ou seja, leis, e naquela adotada de homens absolutamente justos, aqueles conhecem as leis. Os cidadãos não devem viver do trabalho trivial. O trabalho trivial? O trabalho manual. Isso tem uma coisa que os gregos odeiam, é esse trabalho manual. O que eles levam em consideração? Trabalho intelectual. Né? Você pensar. Por isso que os filósofos são muito bem vistos. Por quê? Porque eles são um trabalho intelectual. Então, esse trabalho manual é coisa de escravo. Então, eles não acreditavam, efetivamente, que quem trabalhasse manualmente teria uma vida boa. Muito pelo contrário, uma vida desprezível. Né? Ou mesmo de negócios. Olha que bacana, eles não veem também o comerciante com uma boa visão, como a gente vê hoje. A gente tem uma visão dos negócios, uma coisa positiva. Os gregos não viam essa coisa positiva, até porque a maioria dos homens de negócios, eles eram de fora. Ou seja, eles são estrangeiros, então eles são bem vistos. Esse tipo de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Então, eles achavam que o trabalho é um instrumento de tortura, né? Por isso, aí tem a lenda, a mito de Sísifo, né? Sísifo tentou enganar o deus da morte, Thanatos, e aí ele foi condenado a empurrar uma pedra todos os dias, tinha que chegar a um topo de uma montanha, e quando ele chegava no topo no final do dia, a pedra rolava de novo, isso acontecia todos os dias, dizendo, olha, como o trabalho, ele é algo desprezível, que ele é até algo punitivo, né? Então, eles achavam que o trabalho manual era incompatível com a qualidade moral. Aí, quer dizer, os agricultores também fazem trabalho manual, eles são mal vistos, e aí eles falam, olha, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais. E olha, os gregos, eles têm essa concepção. O trabalho, o não trabalho, o lazer, ele é indispensável para você desenvolver sua característica, tanto política como moral. Olha, diferente da gente, hoje a gente valoriza o inverso, que aquele que trabalha, aquele que se esforça, ele tem que ter uma vida boa. Os gregos eram o contrário. Quem não trabalha, tem uma vida boa. Mas vamos pensar bem, quem não trabalha na sociedade grega? Aristocratas, donos de escravos, donos de terras. Esses são os caras que eles defendem que não devem trabalhar. Mas os demais, por exemplo, sacerdote, filósofo, também é extremamente benéfica. Por quê? Porque exatamente são esses caras que são vistos como os mestres, aqueles que vão levar a sociedade à frente, e aqueles que fazem atividade política são bem vistos, porque eles vão levar a cidade à glória. Então, assim, de maneira geral, os gregos acham que qualquer atividade manual é coisa para escravo, e qualquer atividade intelectual é bem vista e deve ser trazida. Então, isso é um trecho da própria obra política que eu passei para vocês, né? Olha que bacana, um trecho da própria obra política falando sobre a ideia de cidadania. O que é ser cidadão na Grécia Antiga? Maior de 21 anos, que é dono de escravo, dono de terras, e que vai ter uma educação, porque a educação na antiguidade não era uma educação pública, uma educação privada, então você tem que pagar. E quem paga são os mais ricos. Ora, mas você disse nas aulas passadas que os gregos tinham uma concepção de bem comum. Sim, e eles têm uma concepção de bem comum, de democracia, mas a democracia é restrita. O bem comum é restrito para os cidadãos, ela não é uma coisa expansiva. Entendeu? Então, assim, não peguem a ideia dos gregos, dizendo que os gregos têm uma visão ampla, não é isso. Os gregos têm uma visão bem elitista. Então, eles acham que algumas qualidades morais só podem ser desenvolvidas entre o seu próprio grupo e não mais os grupos afora. Até porque o próprio Platão ele vai defender, na sua obra A República, que existem pessoas que existem para mandar, ou seja, são superior intelectualmente, e pessoas que existem para ser mandadas, ou seja, que podem ser escravizadas. E desse ponto de vista, o Platão justificava a escravidão de outros povos, tá? E aí o texto tirado da obra política de Aristóteles permite compreender que a cidadania possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos têm que trabalhar. Não, muito pelo contrário, foi para vocês. Também interpretação de texto. Né? Perceba que o trecho ele fala exatamente o inverso.
Quem tem qualidade moral, quem fica na ociosidade. E quem não tem, quem faz trabalho manual. É entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, ou de uma concepção política profundamente hierarquizada. Para nessa daí. Entendia como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada. C. Estava vinculado na Grécia Antiga a uma concepção política democrática, que levava todos os habitantes da polis a participarem da vida cívica, né, que é a tíuita, né, a gente chamava de tio, civitas, ou vida cívica. Não, como falei para vocês, é uma democracia bem restrita a certos grupos, né? Então a letra C está fora também. Tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre cidadão deveria ser dedicado a atividades vinculadas aos tribunais. Não falou nada de tribunais, né? Ainda você está no começo dessa concepção de tribunais ou justiça, etc. Ainda é uma concepção filosófica, não tem nada a ver. A letra D está fora também. Vivida pelos atenienses, era de fato restrita àqueles que dedicavam à política, que tinham tempo para resolver problemas da cidade. Ponto. Isso é um distrator. Tá? A letra E, ela acaba sendo um distrator. Por que é um distrator? Realmente, a questão vivida pelos atenienses era bem diferente. Né? Só que a cidadania ela não se restringe àqueles que se dedicam à política, se restringe àqueles que são maiores de 21 anos e, basicamente, elite, né? Donos de escravos, etc. Não exatamente aquele que está fazendo a política. Esse que é dono de escravo, ele vai fazer a política. Né? Ele precisa de dinheiro para fazer isso, porque é ele que paga pelas obras públicas com dinheiro do próprio bolso. Então, assim, a letra E, ela é um distrator, ela distrai, ela tira você da sua ação. Então, tem que ficar bem ligado com isso. Então, ela é entendida, essa mais correta, aí a letra B, tá? Entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. Então, nós temos aqui, para vocês terem uma ideia, uma sociedade extremamente hierarquizada, possuidora de diferenças sociais bastante complexas. E aí que vocês têm que ficar muito ligados com essa questão dos distratores e como se pensa a sociedade grega, que às vezes nós pensamos a sociedade grega como aquela sociedade perfeita. Não é. É uma sociedade que tem N problemas sociais, econômicos e políticos. Apesar da sua concepção ser uma concepção extremamente interessante do ponto de vista da vida pública, ela também tem problemas internos. Nem tudo que a gente pensa, ou que foi passado nos livros de Platão e Aristóteles, realmente, na sociedade, realmente era feito. Óbvio que tem seus desvios, tá? E a número 11, 2014. E assim, é interessante que o Vernani vai dar essa ideia, né, no livro dele, e as obras são interessantes, né? Se um dia puderem pegar alguma, são muito interessantes. E ele vai dar uma ideia no enunciado também interessante. Observe, né? Compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge desde o nascimento da cidade na Grécia Antiga. A redação de leis. Ao escrevê-la, ao escrevê-las, não se faz mais do que assegurar a permanência e a fixidez. As leis tornam-se bem comum, regra geral, suscetível, deve ser aplicada a todos da mesma maneira. É a origem do pensamento grego. Então, observem, o texto é bem simples, é uma questão bem fácil. Compreende-se assim, o alcance de uma reivindicação surge desde o nascimento da cidade grega antiga, da Grécia Antiga. A redação da lei, escrever leis era uma norma positiva, né? Ao escrevê-las, as leis, não se faz mais que assegurar a permanência e a fixidez, ou seja, você assegura a permanência da lei. As leis tornam-se bem comum, ou seja, regra geral para todos, que vivam bem. Regra geral suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira. Então, há, assim, distinção. Aí nós vamos para as questões. Para o autor, a reivindicação, para o autor, para mim, para você, nem para os gregos, como foi na frente, para o autor. A reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, busca garantir o seguinte princípio. Letra A.
isonomia, igualdade de tratamento cidadão. Letra B, transparência de acesso às informações governamentais. Letra C, tripartição, separação entre os poderes políticos estatais. Letra E, equiparação, igualdade de gênero, participação política. Letra D, aliás. Letra E, elegibilidade, permissão para a candidatura aos cargos públicos. Vamos pegar o que tem na Grécia antiga e o que nós temos hoje. Transparência era uma coisa pensada na Grécia, aliás, isonomia era uma coisa pensada na Grécia, igualdade de tratamento, é isso que o texto está falando? Pense, né? Olha onde está a chave. As leis tornam-se bem comum, regra geral, suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira. Isso é economia, tripartição, equiparação, elegibilidade ou transparência. Qual desses que vai ser? Transparência é quando as informações estão claras. Não é isso que o texto está falando. Tripartição, separação dos poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Isso os gregos não tinham. Equiparação, igualdade de gênero e participação política não existia. A mulher estava afastada do mundo da política. Pelo contrário. Em Atenas é o mundo, ela tem o mundo da casa. E em Esparta ela vai, não ter o mundo da política, mas vai ter o comércio para fazer. Né? Não é tão da casa assim. Então não tem nada de equiparação. Isso é uma sociedade hierarquizada. Elegibilidade, permissão para a candidatura aos cargos públicos. Você tem essa permissão? Sim. Todavia, o texto não está falando disso. O texto está falando de uma ideia de leis, que torna bem comum, regra geral, suscetível a ser aplicada a todos. E é o quê? É o princípio que a gente tem, da isonomia, da igualdade de tratamento dos cidadãos. Então, a gente fala hoje na nossa Constituição, todos são iguais para a lei, isonomia. Então, teoricamente, todos os cidadãos têm que ser tratados de maneiras iguais, sem distinção de uns para outros. Apesar de a gente saber que, na prática, isso não aparece. Na teoria da Constituição, quando quem vai estudar direito constitucional, vai estudar a formação de Estado, você vai ver que a ideia da isonomia, ela existe. Como ela é aplicada, ou como ela se dá, aí já é uma outra coisa, tá? Então, essa é o gabarito, a letra A. Perceberam como as questões, elas não são de difíceis acesso, as pessoas não ficam... Assim, os textos são mais tranquilos para serem vistos, analisados, até mesmo interpretados, mas aí é aquilo que eu falei para vocês. É necessário a interpretação de texto, tá? Para você ter uma ideia mais próxima daquilo que está se pedindo. Passado essas questões para vocês, aí a gente vai entrar na ideia do estado absoluto. E aí o estado absoluto aí tem que fazer um registro para vocês. Teoricamente, teoricamente não, didaticamente, a gente coloca entre 1453 a 1789. Mas há questionamentos muito fortes de alguns historiadores. Alguns falam que até mesmo a Idade Média ultrapassou 1453, né? Então isso é muito didático, né? Mais convenção do que realmente é. Em 1789, que marca a Revolução Francesa, onde eles guilhotinam o rei, né? Mas isso é uma coisa convencional. E aí eu tenho que fazer uma outra pontuação. Estado absoluto, por que Estado absoluto? Porque o Estado, nos livros de idade vocês vão ver como Estado moderno pode ser aplicado, mas Estado nacional não. Muitas vezes a gente vê no livro didático, eu mesmo estudei em segunda série do ensino médio, no ensino fundamental, que era Estado absoluto ou nacional. Não tem nada de nacional. O Estado absoluto é diferente do Estado nacional. O Estado nacional é só no século XIX. O Estado absoluto ele vai começar realmente aí, pelos anos de 500, 600, acho aproximadamente, da minha percepção, humilde percepção pessoal, 3.600. Mas, para o Enem, nós vamos demarcar como 1453 a 1789. A demarcar didaticamente essa data, tá? Mas, como eu disse para vocês, há questionamentos fortíssimos, né? Desse ponto de vista, nós temos a Baixa Idade Média. Aliás, essa Baixa Idade Média,
ela vai corroborar com uma série de coisas. Exemplo, né? As cruzadas, foram 8 cruzadas, dos quais os cristãos perderam todas. Foi um massacre, foi horrível, foi feio, foi uma derrota muito feia. Né? E aí, à medida que alguns senhores feudais iam morrendo, esse rei que estava no feudo, ele perdia os seus exércitos nessa batalha, mas conquistava alguns territórios e formavam por si o seu próprio exército, né? Então, constitui um rei absoluto. O outro marco decisório, a própria peste negra, que chega à Europa, e aí ela começa a dizimar pessoas, né? Que é um tema muito importante para o Enem desse ano, exatamente por causa da pandemia que vivemos, né? Já tivemos outras pandemias até piores, igual a peste negra. Ela vai matando e dizimando grupos e vão desaparecendo outros senhores feudais e essas terras vão começando a se centralizar. Isso é uma tese, né? E o monarca se tornou absoluto quanto a isso. Mas o rei, aí uma outra pontuação. O rei, ele não é tão absoluto assim como a gente imagina, né? A gente imagina lá, quando nossos professores dão aula na segunda série, que o rei tem todo o poder absoluto. Não é exatamente assim. Por exemplo, esse rei, ele não pode de forma nenhuma, hipótese nenhuma, trocar a descendência dele. Por exemplo, é o primogênito que assume o trono. Ele não pode trocar por causa da força da tradição, ele não pode trocar, colocar outra pessoa que ele quiser. Então, isso é um dado, ele não é tão absoluto assim. Ele não tem tanto poder sobre a igreja como a gente imagina, como se imaginava na antiguidade. Então, esse sistema de governo novo, né, que o rei centraliza o poder, isso a gente pode dizer, ele realmente centraliza o poder nas suas mãos, principalmente militar, transforma e dá a característica de um Estado absoluto. E ele é absoluto exatamente porque não existe uma ideia de cidadania, uma de súdito. Né? As pessoas que estão aqui, que migraram, entre aspas, né, da área rural para a área urbana, né, basicamente elas fazem novas formas de comércio, de venda e de ação, mas também elas basicamente elas deixam de ser servas para se tornar súdito do rei. Então, assim, as leis são impostas pelo rei. A sociedade é regulada pelo rei. Não há um comitê ou um grupo que decide junto com o rei, exceto, talvez, aí, alguns historiadores afirmam, entre eles Christopher Hill, que é um grande historiador inglês, principalmente da Revolução Inglesa, que talvez já existia sintomas na Inglaterra de um modelo mais parecido com o modelo que a gente tem hoje, né, na Inglaterra, que é a monarquia constitucional. Mas não tinha uma constituição, tinha um grupo de lordes lá, senhores feudais, que decidiu junto com o rei o caminhar que seria a sociedade. Né? A Espanha talvez foi uma outra experiência muito parecida, porque você vai ter grupos de lordes ou grupos de senhores de terras que vão ajudar o rei a governar por um grande período, inclusive, né, até a independência vai ter esse grupo. Então são modelos que se aproximam muito da monarquia constitucional, mas não tinha uma constituição. Mas é uma monarquia mais plural, mais conjunta. Não é a mesma coisa na França, por exemplo. Né? Isso tem os absolutismos. Na França, o rei realmente detém um grande poder, em outras sociedades também detém um grande poder. Então, assim, alguns reis vão utilizar a ideia do direito divino de governar, né, que isso procede de Deus, e a gente viu que o direito divino é uma situação interessante, porque ela vem desde a Idade Média, refeita no absolutismo, onde que esses indivíduos, obviamente, vão utilizar esse argumento para perpetuar e continuar no poder. Mas uma coisa interessante acontece. Acho que talvez a coisa mais interessante desse processo todo, que é o processo de burocratização. O que é isso? A burocratização. Nós temos Estado burocrático. O que é isso? Há profissionais, né, servidores públicos, funcionários públicos, que são profissionais, concursados, que estudam, que objetivam, têm um status na sociedade, mas que racionalizam o Estado. Ou seja, para eu tirar minha certidão de nascimento, tem que ter um cartório. Isso é burocratização.
Para me frequentar uma escola, tem que dar nome, endereço, isso é uma burocratização. E sempre lá tem um profissional, né? Quando você vai numa audiência, você vai lá ter profissionais que são concursados, que estudaram para aquilo, e ajudam ou cooperam com o Estado para tornar ele mais racional, pensado, né? Então, aquele modelo de Estado que a gente viu na Idade Média, onde que aquele indivíduo, o senhor feudal, ele não é um cara especializado, ele não é um cara que estudou, o ministro da Saúde não sabe nada de saúde, ele é um amigo do rei, o ministro da Economia ou das Finanças também é um amigo do rei, ele não estudou aquilo. No Estado absoluto, curiosamente, isso vai mudar. Passa-se a esses ministros a serem pessoas qualificadas, né? Igual na França, você tinha ministro da Finança, mas tinha pessoa que estudava economia a fundo, né? Então, você muda esse perfil, mas um perfil racional. Então, essa mudança de um Estado impessoal, já viu isso na Constituição? Estado impessoal, uma relação impessoal do tratamento nesse caso, súdito, né? Você tem um tratamento impessoal, você não tem a pessoalidade, o conhecimento, um amigo de alguém. É a impessoalidade. Mas aqui no Brasil nós temos alguns problemas com a pessoalidade. Sim, mas já foi muito mais pessoal. Hoje é muito mais impessoal. Os indivíduos, eles basicamente, eles são impessoais na sua relação social com o rei ou com o Estado, tá? E aí, a figura do Estado e a figura do rei passam a se confundir. Parecem que é a mesma coisa, mas, na verdade, não são. Mas dá uma característica de força a esse rei absoluto. Então, há uma coisa muito mais importante, talvez, que a profissionalização, né? Esse modelo de concurso público que é feito, de funcionário público que é feito, o que é interessante nesse Estado absoluto é o seguinte: esse modelo veio da China, que são os mandarins, que o Max Weber estuda. Os mandarins, na verdade, a Europa não tinha um modelo de funcionários públicos, era da pessoalidade, amigos do rei, né? E, curiosamente, a Europa transporta da China esse modelo de funcionários públicos habilitados, né? Na China era se conhecido alguém com grande personalidade pelos concursos públicos que fez. Então, aí você ganhava uma notoriedade na sociedade chinesa. E isso é trazido. Isso é trazido por meio da Europa, daquela formação que está se formando uma monarquia forte. E uma coisa interessante, o servo torna-se súdito. Ele ainda não é cidadão, ele não tem direito, mas ele obedece às leis que é imposta pelo rei. Existe um sistema, cria-se um sistema fiscal, um código de leis, que a gente tem hoje, né? Código civil, código de trânsito. Criam-se código de leis. E curiosamente, o sistema fiscal existe exatamente para cobrar impostos, né? E isso é criado, na verdade, isso é revigorado desde a antiguidade. Já existia, mas isso é revigorado com uma força burocrática muito forte, né? Você vai ter instituições, igual a gente tem a Receita Federal, você vai ter instituições que vão ser especializadas na cobrança ao súdito, né? A formação de um território natural é uma outra coisa importante. Porque, na verdade, na Idade Média, você não tem território. Você tem feudos que são espalhados. E aí, a partir daí, os limites dos estados, França, Alemanha, Inglaterra, Portugal, vai se dar pelo limite natural. O que é o limite natural? Rios, montanhas vão dividir os estados. Então, o cara vai dizer, o monarca vai dizer, daqui até lá é meu, dali até lá é seu. Então, isso é muito importante, que cria limites e cria uma ideia de soberania. Eu não vou falar de soberania nacional, porque ainda não existe, mas cria uma ideia de soberania, né? Então, assim, as Forças Armadas é um outro aspecto importante. Por quê? Porque as Forças Armadas, elas vão ser foco da violência, né? Existem dois livros interessantes sobre isso. Talvez um dia vocês consigam ler, mas eles são bem, bem interessantes. Um é do Anthony Giddens, um sociólogo, que fala sobre a violência e a formação do Estado. Ele fala, as Forças Armadas, elas são muito importantes para a formação do Estado. Por quê? Porque as Forças Armadas, elas conseguem proteger o Estado ao mesmo tempo, repelir aqueles que querem descentralizar o Estado, né? E o súdito que quer ir contra o Estado, ele também repele. Outra coisa interessante é o seguinte, as Forças Armadas são profissionais.
Isso é importante, elas são profissionais. Elas não mais são aquelas forças particulares que não são treinadas, né? Apesar de ter um treinamento na Idade Média bem, bem frágil, mas existe um treinamento, mas no Estado Nacional absoluto, no Estado absoluto, ele vai ter uma formação muito forte, ligada ao treinamento mesmo militar. Esse cara vai estar sempre treinando, né, todo momento, para proteger o seu Estado e proteger o rei contra alguma ação do súdito que não quer obedecer, e até usar a coerção. Um outro livro que eu disse para vocês que é muito interessante é de Charles Tilly, um europeu. Ele fez lá Estado-Coerção, o Estado-Coerção, o Estado e a Coerção na Europa, e ele mostra como as Forças Armadas elas têm uma importância na formação dos Estados absolutos e nos Estados futuramente nacionais, porque elas têm essa força de proteção. Então, elas são muito importantes para isso. Não estou querendo dizer que neste momento já tem exército, marinha, aeronáutica, não, mas se já tem uma força armada nacional, entre aspas, nacional, uma força armada daquele território que consegue proteger, tá? E aí vem os pensadores políticos, que talvez, e para mim, né, o mais importante dele, né, esse é meu livro de cabeceira, eu tenho ele, é o Nicolau Maquiavel. É um pensador que até hoje ele é feito seminários de uma semana só para estudar Maquiavel, um livrinho de 120 páginas. Um livrinho muito pequeno, mas que assim mudou a característica de você visualizar as relações de poder. Porque o Maquiavel dá uma visão extremamente realista da ação da sociedade. E aí aquela coisa que a gente viu lá nos gregos, ele vai dizer que vai cair por terra, que é uma coisa muito realista. Aliás, Maquiavel não tem somente o Príncipe, né? Ele tem outras obras interessantes, como a Segunda Década de Livro, que é um comentário que ele faz sobre a República, a Arte da Guerra e outras coisas, mas o Príncipe ele torna-se muito importante na hora de você falar sobre as relações políticas, né? E o Maquiavel, ele foi um burocrata. Ele está numa Itália, ele é de Florença, ele está numa Itália totalmente esfacelada, né? A Itália só vai se unificar mesmo em 1870, ele está, nossa, nos anos, assim, dos 400, 500. Então, assim, ele está numa Itália extremamente esfacelada, de principados, né? Além de você ter o poder do Papa, que é um poder muito forte naquela região, o Papa é um político forte, né? Ele pegou um Papa extremamente complexo, porque esse Papa tinha filhos, o filho dele era extremamente cruel e etc. Mas você tem outros senhores ducados ou príncipes que também estão naquela região tentando o seu domínio. E um vai tentar um domínio sobre o outro. Além das forças externas, né? Muitas vezes o Papa pede ajuda à França, o Francisco I pede ajuda a um outro Estado. Então, há invasões sequenciais, etc. Então, assim, é uma situação, Maquiavel viveu num tempo muito complexo, né, de rivalidade, de traições, né? Já li um livro sobre isso, né, sobre as questões históricas que Maquiavel vive, e é interessante que realmente algumas coisas que passaram numa série sobre os Borgias, né, que são o centro da análise, de uma das análises de Maquiavel, é a família Borgia, né, do Alexandre, do Papa Alexandre VI, ele é o pai, ele é o principal da família Borgia, e esses caras, assim, eles têm uma força muito grande na Europa, mas também são pessoas que traem muito fácil. Né? Então, assim, o Maquiavel vai viver isso na pele porque ele é um burocrata. Ele trabalha em Florença, no governo de Florença. Então, ele vai ver todas as relações políticas que estão ali na realidade como elas são. E aí ele vai transportar isso para o Príncipe. E o Príncipe é uma obra, o Rousseau mesmo diz, que ele leu o Príncipe, ele fala, olha, o Príncipe o Maquiavel deu grandes lições ao povo pensando dar o Príncipe, que a gente aprende muito quando a gente lê o Príncipe de Maquiavel. E aí é o seguinte, né, ele está até em download aí na internet, né, é um livro hoje importante, quem estuda política ou quem vai para uma empresa, é um livro importante. Aí o termo, né, maquiavélico, o cara é maquiavélico, não tem nada a ver exatamente com Maquiavel. A ideia do termo maquiavélico vem de uma ação que o cara faria qualquer coisa para estar no poder. E o Maquiavel, apesar de falar que o príncipe tem que ter força, ele não está dizendo para o cara ser, digamos assim,
ser cruel a toda instância também. Ser cruel a toda... ele fala das crueldades, mas essas crueldades têm uns certos limites também, que ele percebe. E tem uma outra coisa, né? O Maquiavel é mal interpretado, né? Essa coisa, essa fala, os fins justificam o meio, essa fala você não encontra no livro. Disseram Maquiavel, mas não é de Maquiavel. Tá? Quem lê o livro não acha essa frase. Quem lê os livros, aliás, não acha essa frase em lugar nenhum. Esse livro Príncipe é comparado ao único livro que tem na China, né, do Sun Tzu, Arte da Guerra, que ele também dá indicações como sobreviver numa guerra, e vence todas as guerras que ele participa, exatamente por isso. Por ele estar próximo, né, àquela guerra, por ele viver aquela guerra, ele consegue dar alguns conselhos a alguns governantes e acaba sendo um livro famoso também usado hoje, né? E o Maquiavel ele tem uma visão muito importante da relação dos homens. Os homens são egoístas. Os homens são egoístas na sua relação humana. Eles, basicamente, eles partem do seu próprio egoísmo, e isso é que existe na política hoje. Qual o problema da política? Não na política brasileira, ou na África, ou na Ásia, na mundial. Eu posso dar um exemplo de estado assim, que é extremamente ético, por exemplo. Na Suíça, os caras são extremamente éticos, tal, mas também existe a questão do egoísmo, existe a questão das facções, existe a questão daquilo que você quer, que você não quer. O Maquiavel mostra pra gente que os homens, eles são movidos pelos seus sentimentos, às vezes. Do egoísmo, de ser receoso, da traição, do viver bem. Muitas vezes eles são imbuídos desses sentimentos. Então, os homens, eles são vagos, são receosos. Eles não fazem, para Maquiavel, eles não fazem nada de bom, a não ser pela necessidade, a não ser pelo bem próprio. E aí é muito diferente daquilo que a gente vive na Grécia, com a virtude, etc. Não, para Maquiavel, os homens têm necessidades. E eles vão atrás dessas necessidades e, às vezes, fazem qualquer coisa por isso. Essa é uma coisa real. Então, eles nascem egoístas. Né? E aí ele fala da virtude cívica. Né? O Maquiavel, ele acha o seguinte: o governante, ele não precisa ser bom, mas ele tem que aparentar ser bom. Mas então o cara está mentindo. De certa forma, sim. Mas Maquiavel pontua uma coisa importante. Todo governante tem que fazer o bem comum. Todo governante tem que fazer o bem comum. Isso é alcançar a glória cívica. Se tem um conselho, uma característica que o Maquiavel fala do príncipe, do grande político, é que esse cara pensa na glória cívica, ou seja, ele pensa no bem comum, bem de todos os cidadãos. O Maquiavel está dizendo para a gente, olha, não importa se esse cara ele não tem ética, não importa se esse cara ele é mal visto pela sociedade, o que importa é que esse cara está fazendo o bem para todos, o bem coletivo. Então, é uma política bem real, bem forte, né? A característica principal do príncipe Maquiavel é que ele faça o bem coletivo, o bem para todos, sem distinção. Né? E aí que ele vai dizer, bem, para isso, já que os homens são egoístas, vagos e receosos, a gente precisa da força. E essa força é essencial para manter a liberdade e para manter o bem comum, principalmente contra as forças estrangeiras. Porque na época de Maquiavel era a França, muitas vezes estava invadindo, a própria Espanha estava invadindo, mas ele fala, olha, a força armada, e é isso que ele está dizendo, ela é essencial para manter a liberdade. E aí Maquiavel dá uma chave para a gente entender. No mundo, na verdade, segundo ele, não existe outra forma de fazer política. A política ela é feita quando você tem força, né? Quando você tem armas. E aí o Maquiavel fala, não, se o cara quer ser um príncipe, ele tem que ter armas. Mas o que ele está dizendo? A arma física? Não exatamente. Pode ser um outro tipo de arma, mas ele falou, ele tem que usar, às vezes, a força. É isso que ele está dizendo para a gente. Às vezes, o príncipe tem que usar a força. E isso é real, né? Vamos pegar, hoje a maior potência no mundo é os Estados Unidos. E os Estados Unidos tem bomba atômica. Então ela pode chegar para um país com nenhuma força e dizer, olha, você vai fazer isso porque eu tenho bomba atômica. Então os Estados Unidos não é bobo de brigar com um país que também tem bomba atômica, que também tem armas. Então as pessoas, elas fazem, segundo Maquiavel, elas seguem alguma coisa, às vezes, se você usar a força.
né? E isso é verdade. E a gente viu isso na pandemia, né? Muitas vezes você tinha que usar a força da lei para que as pessoas usassem máscara, para que as pessoas fizessem algo. Então, é o uso da força. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, o Estado é obrigado a usar a força para que os cidadãos, ou os súditos, nesse caso, ele faça alguma coisa. O Maquiavel está falando de cidadão, você falou de súdito. Maquiavel tem uma visão mais consolidada. Então, na visão dele, ele fala de cidadão mesmo, e vai falar de cidadão. Né? Existe o súdito, isso sabe muito disso, mas o Maquiavel dá um passo falando sobre essa ideia de cidadania, tá? Então, assim, só pode existir liberdade, segundo Maquiavel, a partir do momento que você tem o uso da força. Ou seja, o Maquiavel também compreende que, na verdade, e quem vai impedir que ela faça mal ao outro cidadão? A força. Tá? Então, isso é a grande chave da questão para Maquiavel. Maquiavel entender a sociedade, entender a visão do mundo. Alguém está com o microfone ligado aí, gente. Então, vamos lá. Alguém está com o microfone ligado aí. Então, olha só. Quando a gente parte para a ideia do princípio do Maquiavel, e aí a gente parte para o uso do Estado livre, o que o Maquiavel vai dizer, né? O Estado só pode ser forte a partir do momento que ele tem condições de ter força, ter armas. Então, o príncipe, e aí o Maquiavel vai dar uma visão muito interessante, que é o seguinte: os bajuladores, os puxa-saco, têm que ser evitados. De todas as formas, de todo momento, tem que ser evitado. Porque esse bajulador, o Maquiavel diz, é esse puxa-saco, em outras palavras, que é o primeiro a esfaquear ele numa possível invasão. Então o Maquiavel fala, não, o príncipe ele deve se portar com bons conselheiros. Ele não pode se portar com pessoas que querem puxar o seu saco como bajuladores. Esses caras são os primeiros a dar uma facada nele. Então, a ideia de Maquiavel, não, você é certo de bons conselheiros, de pessoas que querem fazer do Estado algo positivo. Então, por isso, a maior força do príncipe não é a muralha dos castelos, é o povo. Tá? Não é. O Maquiavel tem uma coisa muito interessante, né? Não é a força, não é somente a força que é a muralha do príncipe, mas o povo. Então, o príncipe ele tem que conquistar o povo. Então, as pessoas, vocês terem uma ideia, e o Maquiavel dá isso, dessa chave de entendimento. Olha, gente, percebam, se eu tenho um príncipe ou um político que é muito cruel, esse cara vai ser rapidamente tirado do poder, que as pessoas não aguentam as crueldades. Por isso tem que fazer as crueldades devagar. Essa é um conselho de Maquiavel. Faça as crueldades toda uma vez, porque um homem, segundo ele visualiza mais, muito mais, perder o parente, segundo Maquiavel, do que perder um bem dele. Por isso que se um cara assume o poder, ele tem que fazer as crueldades tudo de uma vez. E, aliás, além de fazer as crueldades tudo de uma vez, para o povo esquecer, ele ainda tem que dar alguns benefícios aos povos, para o povo ficar do lado dele. Por isso que a grande muralha de um príncipe é o povo. E o povo ele tem uma força social que pode colocar ou tirar o príncipe. Porque se vê uma invasão estrangeira e o povo não gosta de você, ele é o primeiro a tirar. Tá? E aí, Maquiavel dá uma série de conselhos, um conselho muito interessante. Esse é necessário ser amado ou temido é um dos capítulos dele, né? É o capítulo 15. É necessário ser amado ou temido, temido ou amado. E Maquiavel vai dizer, olha, o legal é que fosse amado e também temido. Mas as duas coisas são impossíveis. Então é melhor que o príncipe seja temido. Por quê? Porque as pessoas, elas têm uma tendência de dizer que te amam e te esfaqueiam. Então, se ela pensa que você, se ela sabe que você é a pessoa que vai fazer alguma coisa contra ela, ela, na hora de dar um avante, uma facada em você, ela vai dizer, não vou dar uma facada porque eu sei que ele vai fazer alguma coisa contra mim. Então, é muito mais necessário manter a força sendo temido. E isso é uma coisa real da política. As pessoas temidas na política, elas ficam mais tempo no poder do que as pessoas que não, assim,
se volta mais para as pessoas que dizem que a amam. Né? Aí lembra, a gente está falando de uma questão extremamente política. Então, a política não é para os bons, pois aquele que deseja ser bom entre os maus vai ser vencido. Né? E até me perguntaram, e esses caras que estão aí em candidaturas políticas, que são bons, etc. Olha, muito cuidado. Porque muitas vezes quer ser bom demais, ele vai ser engolido por aqueles que são maus, ele vai ser vencido. Mas aí o Maquiavel está dizendo, esses caras são maus no sentido de eles vão fazer alguma coisa, eles vão lutar, né, por estar no poder. E às vezes lutar por poder, você tem várias estratégias. Por isso que o Maquiavel separa a ética da política, porque ética é alguma coisa, política, as relações políticas são outras, são relações de força. Por isso é necessário para um príncipe, e ele dá uma dica, um exemplo que ele dá do Sérgio Borja, o filho do Papa Alexandre VI, que quase estava conquistando a Itália inteira. Ele fala o seguinte: Sérgio Borja fez uma coisa que foi única, né? Que assim, foi estratégico, porque ele, conquistando a Itália numa cidade, ele conquistou e colocou alguém para governar para ele. E esse cara era muito cruel, as pessoas começaram a se revoltar contra esse governante. O Sérgio Borja, de madrugada, foi lá e cortou a cabeça do cara e colocou na praça pública. As revoltas acabaram. Então, assim, você tem que se cercar de conselheiros muito bons. Por isso, formar um exército é essencial para o êxito político. Você tem uma força armada é essencial. Na época, o Maquiavel percebe que tem muitas forças estrangeiras, que nós chamamos de mercenários suíços, né? Os mercenários suíços eram muito grandes, você pagava o cara, e o cara, a partir daquele pagamento, ele ficava no seu exército, entendeu? Então, assim, ele fala, não, mas o mercenário, ele vai para aquele que paga mais. Então, não é bom confiar em mercenários. Maquiavel odiava os mercenários. Eles são, assim, aquele que paga mais, ele vai. Então, é bom que você faça um exército próprio, seu. Né? Então, assim, se você pensar bem, os profetas que foram armados venceram. E fala profeta mesmo. E dá o exemplo, por exemplo, de Davi. Davi era um cara armado, tinha um exército, venceu. Né? Os desarmados foram destruídos. Né? Moisés tem um cajado dele que é uma arma, tem a força dele que é uma arma, que é os 10 mandamentos, que é as leis. Venceu. Né? E é um traço importante que Maquiavel traz. As leis, armas e as leis são muito importantes para o Estado. Se o Estado tem armas consolidadas e leis consolidadas, ele é um Estado vencedor. Exemplo, Estados Unidos é isso. As leis funcionam. Né? Outros países, as leis funcionam. Então, isso dá força ao Estado. Portanto, em toda essa conjuntura, as armas e as leis, em toda a conjuntura, as armas e as leis, elas são importantes. Portanto, o príncipe, esse cara, deve o tempo todo estar preparado para a arte da guerra. E é verdade, o tempo todo, um político tem que estar preparado para os ataques que vai sofrer. E os ataques que ele vai ter que defragrar também. São estratégias montadas. É um jogo de xadrez. Quem jogar melhor vai vencer. Então, a política para Maquiavel é uma arte de guerra. Ou seja, é um jogo de xadrez. Tá? Então, assim, ele diz, o homem esquece de forma mais fácil a morte de um pai do que a perda de um patrimônio. Então, cuidado na hora de você tirar alguma coisa de alguém, porque você pode estar criando um inimigo, não um aliado. E na política, isso é interessante, na política, os aliados atuais são os inimigos de amanhã. Então, muito cuidado, ele fala, muito cuidado na arte da política. Porque esses caras que se dizem seus amigos, seus aliados, amanhã são seus inimigos, porque na realidade, como o homem é vago, receoso, como ele é egoísta, ele tem tendência a pensar nas suas coisas pessoais antes de pensar no bem público. Então, cuidado. Muitas vezes, o cara pensando no seu bem pessoal, ele vai traçar uma ideia para te tirar do poder, e vai virar seu inimigo. Então, cuidado com isso. Tá aí, pessoal, o Príncipe, né? Esse é um clássico do Tratado sobre o Príncipe. Claro que eu sintetizei ao máximo, né, a obra de Maquiavel, sintetizei as principais coisas que ele deixa. Óbvio que tem muito mais colocada por ele, outras coisas muito interessantes, que, assim, daria para ficar um mês inteiro falando sobre Maquiavel, mas a ideia central de Maquiavel é essa, né?
pensar no bem coletivo. A política é força. A política, ela tem uma força que você tem que determinar, e a arte de governar, ela às vezes parte da força, mas ela também parte do bem coletivo, tá? E ele já caiu, óbvio, Maquiavel sempre cai em provas do Enem, sempre as suas concepções caem, principalmente em uma desses Enems passados, caiu esse capítulo 15, né? O que deve fazer um príncipe? Deve ser amado, temido, amado. Então, está muito ligado que Maquiavel, né? Isso é uma foto do livro, uma foto que diz que Maquiavel, provavelmente é dele, né? Que acabou assim, dedicando o seu livro para conseguir um emprego, coitado. Maquiavel não era tão, acho que seguia pouco seus próprios conselhos, mas esse livro ele vai ser dedicado à família Médici, que governava Florença, que ele queria de volta o seu emprego que ele tinha perdido, né? Ele era um burocrata, acabou perdendo o emprego e escreveu esses livros lá na fazendinha dele, e acabou querendo esse emprego, mas nunca mais conseguiu, só conseguiu uma vez. Então, pessoas, na próxima aula, só um minutinho, a gente vai dando um espaço para finalização.